Olá galera, queria discutir com vocês nesse vídeo sobre a história econômica recente do Brasil, tentando identificar aqui com vocês que modelo de política econômica o país vem desenvolvendo através da análise da conformação das políticas econômicas adotadas nos governos Bolsonaro, Michel Temer, Dilma, retroagindo ao Lula e Fernando Henrique Cardoso, a fim de identificar inclusive aqui continuidades nos modelos econômicos que esses presidentes adotaram. Mas iremos discutir isso com muitos detalhes nesse vídeo. Poderíamos retornar aqui à história econômica bem do passado brasileiro, retornando, por exemplo, a elementos da Primeira República, do período do desenvolvimentista pós-Segunda Guerra Mundial, mas apenas de forma periférica, para que isso nos ajude a contextualizar e entender melhor a economia brasileira recente. Sem mais delongas, vamos para a videoaula. Para iniciar a análise, é preciso deixar claro que o padrão de inserção internacional do Brasil no comércio mundial é marcado por duas características importantíssimas. Uma delas é a vulnerabilidade estrutural externa, que é um fenômeno de longa duração, e a vulnerabilidade externa conjuntural, que já é um fenômeno de curta duração e que é um elemento que vai marcar todos os governos brasileiros do início até hoje. O que é essa vulnerabilidade externa a qual o Brasil está submetido no seu padrão de inserção no comércio internacional? É a baixíssima capacidade do país de reagir aos choques externos da economia, a reagir às mudanças do mercado internacional. Um exemplo, por exemplo, pode ser a Rússia, agora durante a guerra com a Ucrânia. A Rússia, por exemplo, está sofrendo sanções econômicas dos países da Europa Ocidental. O que seria essa capacidade baixa da Rússia de reagir aos choques externos? Por exemplo, como a Rússia desenvolveu sua economia focada principalmente na exportação de petróleo e gás natural, ela acaba sendo refém dessas sanções, uma vez que ela não pode se autossustentar sozinha com produtos industriais, uma vez que ela depende da importação desses produtos industriais de outras partes do mundo e também do sistema financeiro mundial. Isso, por exemplo, pode ser uma capacidade de baixa reação da Rússia aos acontecimentos externos da economia mundial. Com o Brasil também é assim. Por quê? Por conta do padrão de especialização primária no qual o Brasil se desenvolveu nos últimos anos, que também pode ser chamado de padrão exportador primário. O que é isso? Desde seu período colonial até o desenvolvimento do período imperial e republicano, o Brasil especializou-se no âmbito da economia na exportação de produtos muito simples, que constituem o setor primário da economia. Lembrando que a economia tem três setores, do qual o setor primário é um dos produtos mais simples, que exigem pouquíssimo trato tecnológico para a sua exportação. Por exemplo, falando dos produtos minerais, da agropecuária, que é, por exemplo, a exportação de carne, couro, produtos vegetais. Estamos aqui, por exemplo, falando também da exportação de óleos como petróleo, ou seja, o setor primário da economia, marcada pela exportação de produtos intensivos em recursos naturais, ou seja, aqueles que não precisam de processamento industrial muito complexo, como, por exemplo, exigem produtos por exemplo, exigem produtos farmacêuticos, químicos, computadores e etc. Há em discussão no Brasil, por parte de economistas, sociólogos, historiadores da economia, uma certa denúncia de que o Brasil focou-se muito no padrão desses produtos primários e focou pouco na diversificação da sua economia. Ou seja, o Brasil, ao exportar muitos produtos agrícolas, minerais e petróleos para o exterior, acabou deixando a desejar no seu próprio desenvolvimento industrial, ou seja, deixou a desejar no âmbito do desenvolvimento de indústrias nacionais que poderiam diversificar nossa economia. Os produtos industriais desenvolvidos em indústrias são conhecidos por ser aqueles que mais geram emprego para a população de uma região e também por ser aqueles que mais geram renda, ou seja, seriam aqueles que o Brasil poderia exportar para fora e que mais agregariam valor ao nosso PIB e mais poderiam enriquecer a nação, mais do que os produtos primários. O Brasil já passou por um momento histórico onde o país investiu pesado na industrialização do Brasil, que é um período que vai desde a década de 1930 até o final do período da ditadura militar no Brasil. Existiu também períodos anteriores, como lá para 1914, quando os países do mundo entraram na Primeira Guerra Mundial, que o Brasil foi forçado a adotar uma industrialização pequena, gradual e tímida, mas esta não se comparou ao período de desenvolvimento industrial que vai dos anos 30 até meados dos anos 80, 70 e pouco, por aí, que é o chamado período desenvolvimentista da história brasileira,
onde o país adotou a chamada ISI, industrialização por substituição de importação, ou simplesmente padrão de substituição de importação, que é onde o país começou a investir através de políticas públicas de investimento do Estado na economia, onde o país passou a investir através do investimento estatal na economia, na produção daqueles produtos mais complexos, de produtos de tecnologia mais intensiva, que até então o país importava de fora. O Brasil começou a produzir internamente esses produtos, não só para o abastecimento do mercado nacional, mas também para vender para outros países de fora. Talvez uma das poucas heranças desse período seja, por exemplo, a venda de produtos automobilísticos que o Brasil, por exemplo, vende para a Argentina. Porém, até mesmo esse mercado está ameaçado, até mesmo o mercado de tratores que existe dentro do Brasil, ou toda a nossa tecnologia voltada para a aviação. São resquícios desse período desenvolvimentista que o Brasil teve, mas que atualmente são pequenas exceções à regra. A regra atualmente é o foco no setor 1 da economia, que é o setor agropecuário, e também de mineração e de petróleo. Quando foi que o Brasil começou a abandonar a política de industrialização e focar principalmente no padrão exportador primário? O foco no setor 1 da economia, ou seja, o padrão de especialização, ou seja, quando foi que o padrão de especialização do Brasil passou a ser principalmente sobre esses produtos de produção simples? Foi principalmente a partir da década de 1990, com a liberalização e abertura comercial do Brasil. Foi nesse momento que muitos autores sugerem que os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo mandato, Dilma Rousseff, primeiro e segundo mandato, presidente Michel Temer e presidente Jair Bolsonaro começaram a fazer com que o Brasil adotasse um modelo econômico chamado de liberal periférico, que tem políticas macroeconômicas muito específicas que eu vou explicar para vocês agora. O modelo é liberal por conta das características do liberalismo clássico, que é a abertura econômica, a liberalização, a privatização de empresas estatais que se transformam em empresas privadas, a desregulamentação, como por exemplo a desregulamentação das contas de capitais, que o Ministério da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, implantou recentemente. Além, é claro, da desregulamentação das relações de trabalho, ou seja, quando o Estado deixa de exigir que as empresas forneçam uma série de seguranças para os trabalhadores, como seguro-desemprego, férias remuneradas, 13º, além de outras questões. Esse modelo também ele é periférico porque é uma forma específica de realização da doutrina liberal e sua política econômica em países que ocupam uma posição subalterna no sistema econômico internacional, ou seja, em um país que não tem influência na área internacional e que ao mesmo tempo se caracteriza por significativas vulnerabilidades externas estruturais nas suas relações econômicas internacionais. Essa definição, por exemplo, sugerida pelo economista Luiz Filgueiras. Esse padrão de exportação primária leva o país a ter uma fraquíssima capacidade de responder aos choques internacionais. Luiz Filgueiras afirma que a economia brasileira é marcada por fortíssima vulnerabilidade externa nas esferas monetária e financeira, produtivo real, tecnológico e comercial. Essas têm sido historicamente a principal restrição estrutural ao nosso processo de desenvolvimento econômico. O Brasil tem fraca capacidade de resistência a pressões internacionais, fatores desestabilizadores e choques externos, e também principalmente as influências internacionais. O resultado disso é que muitas vezes até mesmo a política macroeconômica adotada dentro do Brasil tem como referência sempre a situação internacional. Por exemplo, durante o governo Lula, houve sim um desenvolvimento interno brasileiro grande, mas esse desenvolvimento se deveu principalmente ao período de elevação do preço dos produtos que eram vendidos aqui no Brasil. Mas essa elevação dos preços não se deu a medidas econômicas brasileiras, se deu a conjuntura internacional favorável, onde o desenvolvimento econômico da China e dos Estados Unidos fomentou uma demanda internacional muito grande de commodities, principalmente do minério de ferro brasileiro e do petróleo brasileiro. Como tem sido, por exemplo, a questão da carne atualmente no governo Bolsonaro, que a demanda exterior para a carne tem aumentado e tem provocado, por exemplo, um desabastecimento do mercado nacional e uma elevação do preço dessa commodity. Agora vamos discutir duas coisas importantíssimas. Primeiramente, a questão da conformação do novo modelo econômico liberal periférico no Brasil e, segundamente, a questão das commodities.
que eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Inclusive, vou fazer uma comparação entre a diversificação econômica da época do Lula com a diversificação econômica da era do Bolsonaro, que de antemão não mudou quase nada. O retrocesso industrial no Brasil e o foco na especialização retrógrada no setor 1 da economia começou a partir da década de 90, por conta da conformação de um modelo econômico atualmente conhecido como tripé macroeconômico, em que o Brasil passa a desenvolver-se economicamente a partir de 3 fatores que têm que ser observados por todos os presidentes que assumiram a cadeira presidencial desde os anos 90 para cá, que são as metas de inflação, câmbio flutuante e metas de superávit primário. Essas políticas econômicas irem como objetivo diminuir os gastos públicos para diminuir a elevação da dívida externa, sempre com a protocolação de teto de gastos para tudo, acaba por postergar o desenvolvimento das forças produtivas que vinham acontecendo no país, justamente por conta da questão do investimento público na economia. As metas de superávit primário dizem, por exemplo, que o Brasil deve buscar um grau cada vez maior de exportação para obter resultados positivos no saldo da conta corrente do balanço de pagamentos e na questão dos termos de troca, ao passo que deve deixar de investir, por exemplo, no desenvolvimento das forças produtivas do país. Historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido sempre um investimento público nas indústrias que tem tornado o desenvolvimento, que tem criado indústrias competitivas nos países da Europa e também tinha desenvolvido indústrias competitivas aqui dentro do Brasil na década desenvolvimentista. Mas isso tem sido mascarado a partir dos princípios estabelecidos pela nova reestruturação produtiva que vem acontecendo no mundo e no Brasil. E nessa reestruturação produtiva, o Brasil vem se desindustrializando, focando-se na produção de bens primários que exportam para os países da Europa, ao passo que o Brasil passa sempre a importar todos os produtos de tecnologia mais intensiva dos países do norte do mundo, onde são os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, ao passo que tem deixado de mão a sua própria indústria interna. Vou apresentar para vocês agora uma tabela produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior do Brasil, aonde ele aponta os 20 principais produtos de exportação durante o governo Lula e que, quando eu fui pesquisar, quase não se alterou agora na época do governo Bolsonaro. Os produtos que mais foram exportados em 2005, ou seja, na época do governo Lula, foram o minério de ferro e seus concentrados, com um pequeno adendo aqui que o minério de ferro teve uma elevação de preço extraordinária no mercado internacional naquela época, por conta do crescimento da China, que demandou muito minério de ferro da economia brasileira e petróleo, o que subiu o preço dessas commodities no mercado. Atualmente, por exemplo, também há uma forte dependência da venda de carne para a China. Mas voltemos para a tabela aqui. Soja triturada, automóveis de passageiros, óleos brutos de petróleo, carne de frango congelada, fresca ou derivados como seus miúdos, aviões, farelos e resíduos de extração de óleo de soja, aparelhos transmissores ou receptores de componentes, café cru em grão, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada, produtos laminados planos de ferro e aços, açúcar de cana em bruto, motores para veículos, automóveis e suas partes, produtos semi-manufaturados ou ferro ou aços, pastas químicas de madeira, calçados, suas partes e componentes, ferro fundido bruto e ferro espígeo, que é o ferro gusa, exemplo ferro gusa, veículos de carga, fumo em folhas, desperdícios. Esses produtos todos listados, apenas 2 são considerados de alta tecnologia intensiva, que são os aviões e os aparelhos transmissores e receptores e seus componentes. De resto, a maior parte desses produtos são de pouquíssimo trato industrial. No âmbito da nova reestruturação produtiva mundial, não houve uma inserção qualitativa do Brasil no âmbito do comércio mundial. Nesses produtos de alta tecnologia intensiva, há pouquíssima diversidade, inclusive perca da competitividade desses produtos no mercado internacional por conta do pouco desenvolvimento do Estado na economia e por conta de algo que nós vamos chamar aqui de a doença holandesa. Antes de explicar aqui o que é a teoria da doença holandesa, vamos fazer aqui uma pequena passagem por uma teoria do liberalismo clássico, que é a teoria das vantagens comparativas. Ouvida lá em 1817 no Reino Unido por um economista e político clássico, que é o Davi Ricardo, em que fala que naturalmente, no âmbito do comércio mundial,
alguns países tendem a se especializar naquilo que eles são melhores. Por exemplo, se o Brasil conta naturalmente com uma abundância de recursos naturais, como petróleo, minério de ferro, bom desenvolvimento das lavouras, é natural que o Brasil foque seu esforço e energia no desenvolvimento e aperfeiçoamento desses produtos para vendê-los de forma mais competitiva no mercado externo. Porém, isso também traz inevitavelmente as desvantagens da fraca resistência aos choques econômicos e também é um terreno fértil para o desenvolvimento, por exemplo, da doença holandesa. O que é a doença holandesa? A doença holandesa é um termo que os economistas dão a um fenômeno que aconteceu na Holanda, lá para os anos 1970. A Holanda, lá para os anos 1970, descobriu extraordinárias reservas de gás natural lá na região do Mar do Norte. Com a exportação dessa commodity, desse bem primário para o exterior, a Holanda acumulou muita moeda externa, o que sobrevalorizou o câmbio e transformou sua indústria em algo pouco competitivo. Como você sabe, o câmbio sobrevalorizado muitas vezes desestimula a indústria nacional, uma vez que ela facilita a compra do exterior de produtos industrializados lá fora. Basicamente, quando se exporta muitas commodities, fortalece-se a sua moeda, o que tira a competitividade da indústria nacional. Normalmente, o que se recomenda-se para a cura da doença holandesa? Obviamente, a clássica e velha intervenção do Estado que todas as economias desenvolvidas já adotaram no seu passado e continuam adotando até hoje. Por exemplo, para a adoção de políticas industriais que fortaleçam primeiro a sua indústria para torná-la competitiva, e também a depreciação da taxa de câmbio ou as mudanças na política cambial. Observa-se assim, por exemplo, os limites do modelo liberal periférico, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que teve a sua manutenção no governo Lula e Dilma e teve sua continuidade no governo Bolsonaro. Quais seriam os limites do modelo liberal periférico, além dos já apontados aqui? Outros seriam, por exemplo, que mesmo quando o Brasil obtém sucessivos superávites primários no saldo da conta corrente do balanço de pagamentos, como foi o que aconteceu no caso do governo Lula e até mesmo agora no governo Bolsonaro, onde você vende muito produto para o exterior, entra dinheiro no país e com esse dinheiro você pode, por exemplo, fazer algumas reformas internas interessantes. No caso do governo Lula se manifestou, por exemplo, a criação de políticas sociais favoráveis ao pobre. Esse modelo tem o seu limite, ele se esgota. O modelo dura, como por exemplo aponta o cientista político André Singer, enquanto a conjuntura internacional é favorável. Por exemplo, os sucessivos superávites obtidos na balança comercial durante o governo Lula foram de fato decisivos na diminuição dos índices de vulnerabilidade externa conjuntural, ou seja, de curta duração momentânea da economia brasileira, mas do ponto de vista da vulnerabilidade externa estrutural, que é a de longo prazo, não houve mudanças significativas durante o governo Lula nesse âmbito da economia brasileira. A mesma coisa pode ser dita nos governos Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Com um adendo aqui, deve-se reconhecer que durante o governo Dilma houve uma tentativa de reiniciar a política industrial. A Dilma, por exemplo, concedeu incentivos fiscais, fez uma política de incentivo de industrialização, ela enfrentou o capital financeiro. No entanto, não houve uma resposta da classe dos industriais aos incentivos do governo naquele momento. Eu quero recuperar aqui uma tese que é utilizada por André Singer e por outras pessoas, que é a teoria da greve de investimentos, que foi criada por Kalecki, que é um economista clássico, em que é dito que muitas das vezes os industriais, mesmo que eles forem ter lucro com os investimentos do Estado, eles temem que o Estado se torne muito poderoso com esses investimentos, acabem recuando em alguns momentos, embora em outros eles aceitem esse investimento estatal no desenvolvimento das forças produtivas das indústrias. Não sei se ficou fácil de entender o que eu quis dizer. Embora no transcorrer do século XVIII para o século XIX tenha sido justamente o Estado quem tenha fomentado o desenvolvimento das forças produtivas nos países da Europa e dos Estados Unidos, em algumas outras épocas da humanidade, como nas décadas de 50, 60 até os anos 70, também tem sido a política do Estado quem tenha fomentado o desenvolvimento industrial, não só nesses países já mencionados, mas também em outros países do mundo, principalmente na América Latina, do qual os exemplos mais expressivos podem ser, por exemplo, o Brasil, a Argentina e o México, onde a política de intervenção do Estado desenvolveu uma política industrial extraordinariamente grande e foi quando a economia desses países subiu muito, até o período de desindustrialização que veio dos anos 80 e 90 para cá, onde o Estado parou de investir na economia. As metas de superávit primário, câmbio flutuante, metas de inflação, fizeram com que estimularam uma doutrina econômica,
estimular o desenvolvimento de uma doutrina econômica em que acredita-se que o investimento público não pode ultrapassar um teto de gastos, pois concebe-se que a dívida externa não pode aumentar. Portanto, o país deve focar apenas no desenvolvimento, apenas em vender aquilo em que ele já é bom naturalmente, que seria suas commodities, sendo que essa receita econômica não foi adotada pelos países do mundo desenvolvido, que hoje oferece essa receita econômica para os outros países do mundo, uma vez que é justamente o desenvolvimento das forças produtivas o maior responsável pela elevação do PIB. Esse tripé macroeconômico também veio acompanhado da maior financiarização da economia brasileira, principalmente pela destruição dos limites do capital financeiro, onde, por exemplo, a maior parte da elite industrial do Brasil prefere investir os seus gastos não no desenvolvimento da indústria nacional, mas sim na financiarização. Esse vídeo, pessoal, já está ficando um pouco grande e ele demanda muitos assuntos que, se forem abordados aqui, tornaria esse vídeo muito mais grande e desinteressante para você que está assistindo. Então eu vou encerrando por aqui. Gostaria de pedir o seu like, caso você tenha gostado do vídeo, e caso vocês queiram que o canal traga mais vídeos sobre esses assuntos, deixe o seu comentário aí na seção de comentários do canal, sugerindo ou pedindo temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui. Agradeço muito a você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu!